coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com Márcia Moura como intérprete. Então, bora estudar o famoso números primos e compostos. Como você já é bem experiente nessa história de viajar pelo estado de Minas Gerais, né? Vamos conhecer uma nova cidade. E hoje nós vamos, né, encontrar exatamente uma cidade legal que é Mateus Leme. É uma cidade muito bonita. Um abraço para todos da cidade aí. E é hora de estudar. Como é hora de estudar, você já vai passar direto para a Escola Estadual Elias Salomão. Olha que escola bonita, lindíssima. A Escola Estadual Elias Salomão, ela é muito bonita. Um abraço para todos aí da escola. Um abraço carinhoso para você que está aí me assistindo e é nosso estudante. Então, vamos estudar um pouco. Olha, quem trouxe boas ideias para nossas aulas. Uma pessoa muito legal. É o Luiz Gustavo, que estuda com o professor Luiz. Luiz Gustavo, aluno Luiz, professor. Então, Luiz começa as suas aulas de forma muito criativa e muito legal. O Luiz, ele é ótimo professor. Então, ele traz atividades fáceis e simples para você entender. Então, vamos aqui dar uma olhadinha no problema que o Luiz, o professor, passou no quadro. A Fernanda, professora de Educação Física, que por coincidência também trabalha na Escola Elias Salomão, é mãe do Luiz Gustavo, né? Um abraço para todos aí. Que é mãe do Luiz Gustavo, quer decorar a mesa da festa de aniversário do seu filho. Entre vários doces que ela tem 19 brigadeiros, certo? Fernanda pensou em organizar as fileiras com a mesma quantidade de brigadeiro. Aí você fala assim, 19 brigadeiros para a festa é pouco, não é não? Em tempo de coronavírus é festinha só ali, ó. Papai, mamãe, vovó, as pessoas que estão ao seu redor, a pessoa responsável por você. Festa aqui agora é só pequenininha. Então, desse mesmo tipo de doce, né, que a gente quer falar do brigadeiro. Então, você vai ajudar a mãe do Luiz Gustavo nessa tarefa, que ela é muito importante. Quantas fileiras ela conseguiu organizar? Então, vamos pensar um pouco sobre essa organização. Nós temos 19 brigadeiros. Se você contar aqui na tela, né, vai dar exatamente 19 brigadeiros. Qual que é o objetivo? O objetivo é exatamente colocar em fileira, para decoração da mesa, os 19 brigadeiros. Quantas fileiras são? Isso que você vai ter que observar. Quantas fileiras são? Então, a primeira vez você vai pensar em colocar uma fileira. Se é uma fileira, nós temos quantos brigadeiros nessa fileira? Quantos brigadeiros nós temos? 19. Então, foi colocado os 19 brigadeiros em uma fileira. Mas, vamos ver se dá para fazer de outra forma? Vamos tentar fazer isso de outra forma. Voltando aqui. Fazendo duas fileiras. Distribuindo as duas fileiras. Então, hora para uma fileira, hora para outra. Hora para uma fileira, hora
para outra. Porém, olha o que acontece. Sobra um brigadeiro. Quando você dá para uma fileira e outra, porque você está fazendo 2 fileiras, ao distribuir os brigadeiros, eu tenho 9 brigadeiros em uma fileira, 9 brigadeiros em outra fileira. 9 com 9, 18. Sobra um. Então, organizar esses brigadeiros com 2 fileiras com a mesma quantidade não deu certo. Então, vamos tentar agora com 3 fileiras. Então, vai ser um para cada fileira, aí distribui de novo, e será que vai dar certo? Olha o que aconteceu. Não deu certo. Eu tive o quê? 18. 19 dividido por 3 fileiras, vai dar quanto? 6 brigadeiros para cada fileira, mas sobra um. Uma fileira fica com uma quantidade maior. Não deu certo, porque a quantidade é a mesma. Então, vamos tentar com 4 fileiras. Tentando com 4 fileiras, será que vai dar certo na distribuição dos brigadeiros aí na nossa mesa? Então, você tentou dessa forma, né? E olha o que aconteceu. Não deu certo. Eu tive o quê? 1, 2, 3, 4. Todas as fileiras com 4 brigadeiros, mas 3 fileiras ficaram com 1 brigadeiro a mais. Também não é a nossa proposta. Porque a nossa proposta era o quê? Quantidade de mesmos brigadeiros, né? Em todas as fileiras. Então, essa ideia a gente descarta. Então, vamos tentar com 5. Distribuindo 5 em 5 fileiras. Então, estou distribuindo 1, 2, 3. Aí vai, de novo, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. De novo, 1, 2, 3, 4. E não deu certo. Também essa ideia não dá. Será que eu vou ter que fazer isso até o 19? É muito serviço. Aí o Luiz, professor, falou assim, esse negócio aqui já está dando muito trabalho, né? Se está dando muito trabalho, o professor fez a grande pergunta para a classe. Que eu vou fazer para você. Pensa aí para mim. Você sempre terá que distribuir os brigadeiros em fileiras para ajudar a Fernanda? E aí, pensa aí, se fosse uma festa daquelas grandes, que você vai ter lá, digamos, 1000 brigadeiros, como é que vai ser isso? Você vai ter que organizar a mesa, aí volta, não deu certo, junta tudo e organiza de novo? Não, isso é muito serviço. Não, a gente tem que usar a matemática para facilitar a nossa vida, não é? Então, tem jeito mais rápido de calcular para não efetuar a distribuição dos brigadeiros? Ou seja, para não ter serviço. É mais fácil fazer conta nesse caso. E você me fala que é matemática, fala assim, para que eu estou aprendendo isso? É para você não fazer trabalho, é só para fazer conta. Então, olha lá, o Luiz Gustavo, o filho da Fernanda, rapidinho respondeu que bastava encontrar os divisores. Então, os divisores de 19, lembrando para você de novo, divisores é quando a divisão é exata de um número. Então, os divisores, no caso de 19, eu vou pegar 19 dividido por 1. O resultado é 19. Então, eu tenho somente esses 2 divisores. Até porque a gente já fez a distribuição do brigadeiro e não deu certo distribuir, não deu certo dividir nas fileiras. Certo? Então, olha aqui. Isso, quando na matemática, quando tem um número que é dividido por 1 e por ele mesmo, tem um nome próprio, que é chamado números primos. E os números primos são aqueles que possuem como divisor o número 1 e ele mesmo,
Então, o número primo é quando possui como divisor o número 1 e ele mesmo. É um nome próprio. O número primo é mais ou menos como o nome dele diz, é primo. Primo, mas é primo primeiro, ele é dos primeiros da cadeia. É primo de primeiro, primeiro da cadeia dos números, certo? Então, olha lá, exemplo, 19 é um número primo, por quê? Pois ele divide por 19, que é ele mesmo, e 1. Não tem outro número que divide 19. E número composto? O número composto é fácil, é o que não é primo. Te explicou? Nadinha. O número composto, ele é da multiplicação dos números primos. Ele é composto na organização dos números primos, digamos assim. Exemplo, o número 6, ele é composto. Por que ele é composto? Porque ele é formado, né? Ele tem como seus divisores, quem? O número 1, porque o número 1 divide, 6 dividido por 1 dá 6, então já está lá no número dos divisores, e ele divide por 2 e por 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o número 2 e o número 3, ele também é primo, tá? Só vou adiantar para você. Então, o número composto, ele tem mais de um divisor, mais do que 2 divisores. Ele tem mais do que 2 divisores, porque o número primo são aqueles números que é dividido somente por 1 e por ele mesmo, que no caso é 6. O composto, ele é um número que tem mais do que 2 divisores. Se o número tem mais do que 2 divisores, ele é dentro do grupo dos números compostos, tá bom? Do conjunto compostos, dos números compostos. Então, vamos entender como é que é o número primo. O número 1, ele não é primo. Por que o número 1 não é primo? Porque dentro da regra, para você colocar um número dentro do conjunto dos números primos, ele tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. Tem que ser 2 números, certo? O número 1, divide por 1. Ele mesmo, 1. 1 é 1, gente. Então, é 1. Então, ele não é dentro do conjunto do número primo. Então, o número 2. O número 2, ele é primo. Porque o número 2, ele só consegue ser dividido por 1 e por 2, que é ele mesmo. Aí, como é que eu vou fazer minha grade, né, de números primos? É sempre assim, eu achei o número primo, eu elimino todos os múltiplos do número primo. Por quê? Os outros serão compostos que serão divisíveis por 2. Então, vamos lá. Quando é que é dividido por 2? Quando ele é par. Se ele é par, então eu vou eliminar todos os números pares da minha tabela. Então, próximo número, o 3, ele é primo. Então, eu vou olhar exatamente, eliminar da minha tabela, quem é o número que tem o número 3 como fator, ou seja, ele é múltiplo de 3. Para você entender que o número é múltiplo, a regra de divisibilidade. Se você não lembra, eu vou lembrar para você, coleguinha. Olha aqui, para um número ser divisível por 3, ele tem que ser que a soma de seus algarismos dá uma divisão por 3. E eu ainda vou te dar uma dica. Para você não ficar somando um número muito grande, vai eliminando de 3 em 3 dentro dos algarismos. Você lembra o que é algarismo, né? Algarismo são esses elementos aqui, ó, o 5. Eles são algarismo, é o que forma o número, né? O número 5, ele é um algarismo, o 1 também é algarismo. Então, somando os dois algarismos, 1 com 5,
Somando 1 com 5 vai dar 6. 6 divide por 3. Então, eu vou eliminar da minha tabela todos os múltiplos de 3, porque eu não vou ficar fazendo essa conta aqui, não. Porque aí a minha aula acaba. Então, o 5 é primo. Múltiplos de 5, que termina em 5 e 0. Então, todo número que termina em 5 e 0, ele é dividido por 5. Então, todos os números terminando em 5, ele é múltiplo de 5, e terminando em 0 é múltiplo de 5. Já cortou, então não tem importância. O número 7. De todos os múltiplos de 7 que tem na minha tabela, só não eliminou o 49. Então, o 49, ele é múltiplo de 7. Agora, os outros, os demais que sobraram aí, ele é primo, porque ele divide por 1 e por ele mesmo. Depois você pode fazer a conta aí, tá? Tentar fazer igualzinho a gente fez com o brigadeiro. Tenta dividir por 2, por 3, por 4, por 5. Cada um desses que sobraram, você vai ver. Dá para dividir só por 1 e por ele mesmo. Então, esses todos são primos. Então, olha lá. Conjunto dos números primos, ele é um conjunto infinito também. Ou seja, ele não tem fim. Eu só vou passar para vocês, né, os números primos até 100, que são todos esses que estão aí na tela. Esses números são primos. E vou te falar mais. Você vai usar muito isso para fazer o mínimo múltiplo comum, dos fatores comuns que a gente faz em questão de números primos, fatores primos. Então, normalmente é utilizado os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A maioria você vai usar até os 11 primeiros números primos. Porém, existe mais. Você vai usar mínimo múltiplo comum com outros fatores primos, sim. Mas os mais usados são esses, tá? Então, vamos lá. Critério de divisibilidade. Como eu falei para você, o critério de divisibilidade, o que é divisibilidade? Quando eu tenho um número que é divisível por outro, é quando a divisão é exata, que o resto é 0, certo? Então, vamos lá. O número vai ser divisível por 2 quando ele for par. Exemplo, o número 1024. O número 1024 é divisível por 2, porque ele termina em par. Então, você vai lá e olha aqui, ó, terminou em par. Então, ele é um número divisível por 2. Como ele termina em 4 e 4 é par, depois você faz a conta. 1024 dividido por 2, você vai ver que dá certo. Divisão por 2. Divisibilidade por 3, como eu adiantei para vocês, soma todos os algarismos. Somando todos os algarismos, né, do meu conjunto, né, dos meus algarismos do número que está ali. Quando você soma tudo, se der um número divisível por 3, esse número é divisível por 3. Olha aqui. A regra é somar. Então, como eu tenho 9.354, como eu tenho esse número aqui, eu vou somar todos os algarismos, que vai dar 21. 21 eu posso somar de novo. 21 dividido, 21, 2 com mais 1, deu 3. 3 é dividido por 3, então esse número é divisível por 3. Para facilitar a vida, eu não fico somando isso tudo, não. Eu vou te dar uma dica, para você andar mais rápido na divisibilidade, para não precisar somar muito. Elimina do somatório os números os algarismos que já são divisíveis por 3. Então, olha aqui, o 9 é divisível por 3, então você não vai entrar com ele na conta não, porque você já verificou a divisibilidade. O 3 é divisível por 3. Então, elimina do somatório, porque você já sabe que dá para dividir por 3. Agora, soma 5 com 4. 5 com 4 deu 9. 9 é dividido por 3.
certo? Então, fica mais fácil assim para verificar se o número é divisível por 3. Mas, no mais, pode seguir a regra. Coleguinha, nossa aula passou tão rápido. Até a próxima aula. Entre em contato conosco pelos nossos canais de comunicação, tá bom? Beijo, até a próxima.